Olá, você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, Letícia. Esse ano estamos estudando o Novo Testamento, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. Lembrando que a nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta e Maria, a Boa Parte do Dia. Então, nessa semana, segunda semana de março, nós vamos estudar através do cronograma do Vem e Segue-me, que é Mateus 9:10, Marcos 5 e Lucas 9. Nós vamos ver coisas bem interessantes, continuar vendo as curas que Jesus estava fazendo, sendo acompanhado por seus discípulos, né? Seus amigos, seus discípulos, as pessoas que acreditavam muito nele. A gente vai ver também quando Jesus Cristo chamou e escolheu 12 apóstolos, né? Para dar continuidade à sua igreja, para poder espalhar mais bênçãos, não é mesmo? Então tá bom, vamos começar então um pouquinho vendo as curas que Jesus Cristo continuou fazendo, né? Então, queria que a Carol abordasse um pouquinho pra gente sobre a mulher e o fluxo de sangue que ela tinha. Então, tá bom. Essa mulher, ela já estava sofrendo, né, dessa doença já fazia 12 anos. E a gente sabe que pra gente ter, todo mundo aqui tá em busca de paz. E é muito difícil a gente ter paz quando você tem uma doença grave, você está diagnosticada com aquilo. E ela tinha poder aquisitivo bom e ela procurou vários médicos. E ninguém conseguiu resolver o problema dela, muito pelo contrário. Às vezes até se agravou um pouco a doença, né? E ela gastou todo o seu dinheiro, mas ela ouviu dizer do Senhor, Jesus Cristo, que estava lá. Vocês imaginam, tipo, o desespero também dessa mulher? Cristo ele não era mais uma pessoa começando, multidões estavam ao redor dele, a todo momento ouvindo ele. Então, o que ela teve que fazer, achar onde ele estava pelo meio das pessoas, tipo, que ato, né? Assim, ela realmente estava desesperada, ela queria Cristo. Você imagina, né, conviver com isso 12 anos, né? Nós mulheres sabemos bem como é isso. Não é nada, não é nada agradável e realmente ela estava nesse desespero, buscando cura. A gente quer essa cura quando a gente está doente, a gente fica vulnerável. A gente fica carente, a gente quer buscar, né, algo que nos cure, que aquilo cesse. Então ela já estava realmente cansada de tudo que ela estava buscando. E ela ouviu dizer de Jesus, os milagres que ele tinha feito, que ele tinha curado e tal. E ela foi, né, ela ouviu dizer que ele estaria lá e ela foi lá no meio da multidão. E ela falou, só se eu tocar a veste se eu já tocar a veste dele, eu vou ser curada. A fé que ela tinha, né? Então, a fé que ela tinha. E a força de vontade. Eu fico imaginando assim, quando eu era adolescente, agora que eu sou mãe não dá mais tempo, né? Mas quando eu era adolescente, eu ia muito em shows, de tudo. Era show, era música ao vivo, eu tava lá. Gente, quando você tá numa multidão, pra você, tipo, Música ao chegar... o que eu falei? Ao vivo. Ao vivo? Tô doida. Enfim, música ao vivo. Pra você chegar lá e tocar na grade, pra você estar lá na frente do palco, o povo não se mexe. Tá todo mundo, ninguém quer, sabe? Então eu imagino como deve ter sido difícil. Se você imagina que a grade do show é Cristo, como foi difícil ela chegar até lá. Se arrastando no chão, no Rock in Rio. Mas Mas, e realmente, né, e aí, no meio dessa multidão, o Senhor sentiu a fé dela. E acho que essa que é a parte mais tocante da história, quando ele vira para ela e diz, para ela não, né, ele vira pro lado e fala, quem me tocou? Com certeza, eu acredito que na infinita sabedoria do Senhor, ele já sabia que ela estava precisando dessa cura, que ele conhece a gente, né, mas ele precisava que ela exercesse essa fé. E aí ele disse, né, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então, acho que, imagina o alívio que ela deve ter sentido, né? Às vezes a gente faz um machucadinho, ou num papelzinho, né? Quando a gente corta num papel sulfite, aquilo já fica incomodando, e aí quando vai embora, assim, qualquer corte, qualquer coisa que a gente tem, é tão gostoso, o alívio que a gente tem de uma doença ou coisa assim. Eu passei por uma experiência dessa,
Eu fiquei também nesse mesmo fluxo de sangue por uns 30 dias, não sabia o que era. E me identifiquei com ela nas escrituras, porque eu falei, nossa, fiquei 30 dias e ela com 12 anos, né? Imagina. E aí eu também fui no médico e tal. Aí o médico falou, acho que você não tá grávida, vamos fazer alguns exames. E aí eu falei, eu também acho que eu não tô grávida, né? E enfim, e aí ele falou, mas eu vou te passar uns remédios fortes para parar esse sangramento. Então, vamos fazer o teste de gravidez. E eu, tá bom. Aí fui pegar o teste, era 5 horas da tarde. Falei, não tô grávida, né? Só pra comprovar. E não é que eu tava grávida. Estava grávida de 17 semanas e meia e era um menino, que eu já fui correndo pro hospital, porque eu falei, gente, se eu tô sangrando há 30 dias, ou eu tô aborto, ou gravidez nas trompas. E foi essas opções que eles me deram, ó, você ou está com gravidez na trompa, ou você tá com alguma infecção, ou tá tudo bem. Aí ele pôs uma coisinha na minha barriga, fez tum, 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 tum. Eu, ai. Aí ele me levou pro ultrassom, e eu já fiquei sabendo de tudo isso. Aí eu falei, ai, que alívio, né? Que era só uma feridinha que eu tinha que cauterizar. Mas eu acho que foi um milagre também, né? Enfim, e aí a hora que eu fiquei sabendo que era um filho, claro, né? Super amo meu tuturzinho. E assim, a gente, né? É um alívio, assim, quando a gente é curado, quando não é algo mais grave, né? Então eu imagino que pra ela foi muito, muito bom. Eu tava lembrando que, como as crianças são puras, né? Até a gente vai falar disso no final. Enfim, mas quando eu era criança, eu lembro que teve um dia que eu tava com muita dor de cabeça, tipo, acho que era enxaqueca, né? Muita dor de cabeça. E eu sabia que a gente ia receber a visita do nosso ministrador, né? Então, na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós temos sempre uma dupla, né, de mulheres e de homens designada para visitar-nos, né? Visitar-nos, fazerem contato, saber se a gente está bem, o que a gente precisa. E eu lembro que essa São dupla... os ministradores. Os ministradores, né? Então, e todo mundo pode ser um dentro da igreja, então todo mundo vai servir, né? E eu lembro que a gente ia receber a visita deles e eu lembro que eu pensei assim, eu tô com muita dor de cabeça, mas eu lembro, acho que não sei se eu vi ele marcando com meu pai na capela, na igreja, né, na escola dominical ali, no domingo de manhã, mas enfim, sei que eu sabia que eles vinham e eu não sei se meu pai avisou, e aí eu falei assim, eu sei que quando eles estiverem aqui e eu vou melhorar. E eu lembro que foi isso mesmo, assim, não era Jesus Cristo, mas era a minha fé de pequenininha, de criança. E eu lembro que eles chegaram, deixaram a mensagem, quando eles foram embora eu falei, nossa, minha dor de cabeça passou. Eu tinha fé de que ia. E é uma experiência, assim, de cura, né, que eu tenho. E eu era criança, como as crianças são puras, né? Eles estavam representando a Jesus Cristo naquele momento, né? De visitar os doentes, os aflitos e se preocupar com o vizinho. E eu não falei, eu lembro disso. De tipo, não vou falar nada, sabe? Tipo, tô com essa dor de cabeça, eles indo aqui, eu sei que eu vou melhorar. Que bonitinho. E passou, nem falei nada. Mas foi. Então, como as curas fazem diferença, né? Como Jesus Cristo, ele sabia como... Na verdade, nem era ali para provar, né? Mas porque ele tinha... Também foi uma das coisas que ajudou né? Mas ele era genuíno, né? Ele veio com esse propósito de ensinar, né, através do exemplo, né, através da obediência ao Pai e fazer o que Deus mandou, as curas, né, com a autoridade e o poder que ele tinha, né, por ser tão digno, então ele tinha aquele poder, além da autoridade que o Senhor deu para ele, né, que nós chamamos de sacerdócio. Então ele pôde fazer essas grandes curas, né. Também temos a passagem do homem endemoniado, né. Então Jesus Cristo estava naquela região ali, chama Decápolis e da Galileia. Então, na Decápolis, ele viu aquele homem endemoniado, né? E tinha uma legião ali, né? Naquela passagem, ele diz que não era um só, né? Não era um espírito só, mas era uma legião inteira, né? E eu achei muito interessante aquela parte, né? Que resumindo, que os espíritos, que a legião, que o Senhor permite que eles vão para os porcos e eles se perdem ali, caem no penhasco, né? E para a gente ver como realmente os espíritos maus que não possuem um corpo, né? Eles sempre vão procurar possuir um corpo, porque eles não têm, eles queriam essa experiência, mas eles não têm,
né? Então, até eles ficaram meio perdidos ali nos porcos, enfim, né? Não tem controle, né? Não aprenderam ainda. E possuir o espírito, o corpo de um porco é melhor do que nada. Tipo, você vê o desespero que eles... Tá bom, manda a gente pra um porco. A gente quer ter um corpo. Uhum. Exatamente. E em seguida a gente tem, então... E isso é legal também, desculpa, só para falar que realmente o mal ele tá aí, né? Satanás tem trabalhado no mundo com a legião, né? E quanto a gente também tem que estar, e não temer isso, crer também, que Cristo ele quer combater isso, né? E nós precisamos ter fé nele para combater o mal. Os planos do Senhor nunca vão ser frustrados, né? Nunca. Então, assim, quando essa mulher com fluxo de sangue, ela tocou as vestimentas, né? Jesus Cristo, ela foi curada. Então, ele indo para a sinagoga, né? Eu queria tocar agora um pouquinho em Jairo, né? Carol, que a gente estava conversando, você quer falar um pouquinho mais? Então, Jairo estava com um senso de urgência para que Cristo curasse sua filha, né? Que já estava prestes a morrer. E a mãe estava, né? Imagino, claro, né? Que a mãe aflita vai e pede para o Senhor vir curá-la. E aí em Marcos 5, do 38 ao... Diz assim, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam muito e pranteavam, porque a menina, né, já estava morta para eles. E aí Cristo chegou e falou, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E aí alguns riram, né, e aí fala que ele falou, menina, a ti te digo, levanta-te. Então, mais uma vez, né, o Senhor, ele fez essa cura, né, e me impressiona muito que ele fala para a mãe de Jairo, que devia estar desesperada, né, porque está chorando, né, porque que, de novo, ele tem essa misericórdia com a gente, mas ele ainda quer que a gente tenha essa fé nele, né, eu acredito, mesmo que seja difícil, claro, quando a gente está na situação, né, você imagina, nossa, não vou ver mais minha filha nessa terra, mesmo que a gente acredite que a gente está unido para sempre, é doloroso, né, como eu disse, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, então, mesmo que doa, né, a gente tem que pensar que a gente não deve sofrer, né, a gente pode se permitir, talvez, sofrer por muito pouco ou sentir essa dor, mas não perpetuar. Eu penso assim, quando a gente está assistindo um filme, né, novo, que a gente nunca viu antes, também a gente fica tão imerso assim na história que a gente fica, meu, o que será que vai ser o final? O que será que vai ser o final? O que vai acontecer? Mas a gente já sabe o final dessa história. A gente já sabe. Cristo vai ser vitorioso. Tipo, não tem discussão. Tudo vai dar certo no final. A gente falou que Cristo quer combater o mal. Não é que ele quer combater o mal, ele vai combater o mal. O mal não vai ganhar. Então, às vezes a gente fica tão preso na situação agora, a gente só consegue ver, nossa, tá muito difícil. E é isso que Cristo vem, tipo, gente, calma. Calma. Eu vou te curar. No final, tudo vai dar certo. É interessante que eu fico pensando um pouco no quesito, tudo bem que ele ressuscitou ela, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ela só dorme. Então, assim como nós vamos morrer e vamos dormir, né? A gente vai acordar no mundo espiritual. É uma passagem. É uma passagem, exatamente. Então, ao mesmo tempo, tem essa ligação também de que o nosso propósito é de vir à Terra, receber um corpo e passar pelas provações, poder nos melhorar, crescer, para a gente poder voltar a viver com Ele, né? Então, também passaremos por isso. Então, e essa esperança que Ele dá, né? Não temas, está tudo bem. Você está passando por esse período porque você decidiu lá na vida pré-mortal que você ia seguir o plano do Pai, né? Você está fazendo a sua parte, né? Sabe quando às vezes tem algo simples que a gente tem que fazer A e B, aí a gente entre o A e o B a gente começa a ver A.1, A.2, eu acho que Cristo, tipo, não temas, crê somente, acho que o nosso papel, é claro que é mais fácil falar do que fazer, porque o desafio tá aí, né, a gente tá nessa vida mortal para isso, mas crê somente,
confie em mim, como a Ana falou, né? O bem vai vencer, Jesus vai vencer, já venceu, né? Os planos do Senhor não se frustram. Então, é bem isso, né, que você falou. E é engraçado como a gente realmente cresce. Eu lembro que quando a gente estava enfim, a gente, né, abdicou da vida do Brasil e veio para cá. E depois, né, depois que meu marido terminou de estudar, a gente ficava, bom, vamos voltar para o Brasil, vamos ficar aqui. E aí, né, e aí depois você fica assim, tá, e agora tem que receber a oferta de trabalho. Ai, agora tem que receber essa oferta. Ai, se não receber, vou voltar para o Brasil, tem que receber a oferta no Brasil. Aí aplicou para lá, para cá, não estava dando nada certo. Eu lembro que a gente ficou tão aflito que a gente só via aquele momento, assim, né? E eu lembro de uma irmã da igreja que ela falou assim para mim, Carol, eu vejo muito claro que vai dar tudo certo e eu sinto que vocês vão ficar aqui. Ela falou aquilo assim com tanto poder, com tanta fé que eu não tinha. E eu aprendi com isso, sabe? E eu lembro que eu duvidei muito, muito mesmo. Tava com a minha fé assim muito enfraquecida. Porque eu ficava exatamente o que você falou, você fica pensando em infinitas possibilidades e você não acredita, você não confia que vai dar certo. E aí hoje eu me prometo para mim mesma, depois de tudo isso, né, dessa experiência que, né, e aí depois, né, enfim, deu certo, conseguiu, daí vem a coisa assim, aí aplicou para o documento, aí vai ser aprovado, aí tem deadline disso, porque tem que renovar a carteira de habilitação e tem que renovar, olha, vida de imigrante é difícil, mas eu lembro que eu ficava assim tão aflita e depois eu falei, eu nunca mais vou duvidar, eu vou acreditar no Senhor, Ele vai prover lar, sustento para minha família, Ele vai prover porque Ele sabe que eu sou o pau para toda obra. E dito e feito, teve uma época da gente de estudante, eu lembro que a gente estava sem dinheiro. Eu falei assim, Dani, a gente tem que exercer a fé, vamos mudar para esse outro apartamento aqui. E a gente falou assim, mas o dinheiro acabou, a gente tem que fazer, que a gente queria fazer tudo certinho. Falei, vamos. Fomos para esse outro apartamento. Impressionante, ó, o mês fechava assim, ó, pagando dízimo. E fechava assim, ó, contando milagre, ó. Assim, o dinheiro surgia de um negócio que a gente nem imaginava. E assim, foi testada a nossa fé, meses assim, ó, era mês, assim, bem sofrido mesmo. Mas hoje, olhando assim, falo, nossa, quanto que eu cresci, quanto que eu me aproximei do Senhor e quanto agora eu vou confiar nele mesmo, sabe? Eu vou confiar porque eu sei que ele vai vencer e vai me ajudar a vencer. E nessa situação assim, de vocês não saberem se vocês ficavam aqui, para o Brasil, independente de qual fosse, ia dar certo, entendeu? Ia ser. Às vezes a gente fica tão, eu quero fazer essa faculdade, ou eu quero me mudar pra cá, ou eu quero fazer isso. E a gente fica tão focado que é aquilo que a gente quer, que a gente acaba esquecendo de que há outros caminhos. Se for um não, você não foi aceito nessa faculdade, você não foi... O teu trabalho, outras portas se abrirão. Então, independente do que acontecer, Cristo vai prover, Cristo vai estar lá pra gente. A gente não enxerga nada, né? Nada. Assim, Deus tem tudo isso aqui pra gente, a gente tá... A gente só quer aquilo ali, ó. Não, mas isso aqui é melhor. Não, olha isso aqui que eu tô querendo te dar. Exatamente. Eu estava lembrando da escritura de Nefe, no livro de Mórmon, o profeta Nefe, bom, o Senhor havia mandado ele cumprir X coisa, que agora no link da descrição aí, eu vou deixar um link na descrição. Mas ele só fala assim, fui de antemão, sem saber de antemão, mas prossegui, né? Mas fiz, sabe? Então, eu sei que é o Senhor que está me guiando. Eu não sei o que vai ser, talvez, dali para frente. Claro que a gente tem plano A, tem plano B, tem plano C, mas, sabe? Porque a gente tem que ter também, que a gente tem que mostrar para o Senhor onde a gente quer ir, e o Senhor, né, vai ajudando, claro, vai encaixando o caminho dele nosso, enfim. Mas e é isso, né? A gente sabe que vai dar certo, que é o caminho do Senhor, mas que muitas vezes a gente tem que exige a fé, assim como exigiu fé mesmo em Jesus Cristo para que essas curas fossem cumpridas, né? E não abalar se acontecer algo totalmente contrário, né? Assim, manter a fé, conseguir prosseguir, né? Porque é claro que às vezes a nossa fé vai ser testada. E pode ser que o teste seja bem difícil, repetitivo. Demore para chegar ao que a gente quer, demore para chegar uma bênção. Mas a gente precisa manter a fé, né? Prosseguir com firmeza em Cristo, né? E saber que no fim vai dar tudo certo, né? Muito 10. Eu fiquei pensando aqui, fazendo uma reflexão sobre
as curas espirituais e físicas, né? Que a gente até falou muito sobre cura e tal, e eu fiquei pensando muito nas curas espirituais hoje. Hoje em dia, claro, a gente, né, já estamos aqui, depressão, mas ainda tem o pecado, ainda tem, sei lá, compulsão alimentar, coisas assim, coisas difíceis que tá tudo aqui dentro, que a gente precisa, né, resolver e precisa da cura, da ajuda do Senhor. Então, acho que antigamente, né, hoje a gente tem a bênção da tecnologia, da medicina, que nos abençoa, para que não tenhamos mais tantas doenças como tinham naquela época. Naquela época tinha muita doença. E hoje a doença, né, tá de outra forma. Hoje a doença tá atrás de um celular, né, que tem ansiedade, né, tem muita coisa. E a gente realmente precisa, né, do poder de Cristo para ter a revelação, para saber lidar com tudo isso. E eu estava só pensando nessa reflexão de quão importante a gente ter a revelação para nossas curas mentais, enfim, espirituais. Com certeza, eu acho que para isso é muito importante a gente ter guias aqui na Terra também, né? É importante, eu acho que Cristo, quando ele viu as multidões, quando ele percebeu que realmente ele é um só, né? Ele é o Filho do Homem, ele é o Messias que foi prometido no Velho Testamento, né? Ele percebeu ali que precisava organizar então a sua igreja e chamar apóstolos, né? Então a gente vai ver aqui em Lucas 9 como Jesus Cristo chamou os seus apóstolos, né? Também em Mateus 10, fala um pouquinho pra gente sobre como nós podemos, nosso perfil de discípulos, assim como os de apóstolos também. Mas a Ana vai abordar pra gente um pouquinho isso. Muito bem, então, isso que a Laís falou, ele viu a necessidade, né, era muita gente, eu sou um só, né, e acredito que ele viu que precisava ter mais estrutura, né, talvez ele até já tinha conhecimento de que logo o fim se aproximava, como que ia carregar a igreja quando ele, né, não estivesse mais aqui, então ele chamou os 12 apóstolos, né, e eu acho muito interessante que logo ele falou assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então só aí a gente já vê que Cristo deu para eles o mesmo poder que ele tinha de curar, que a gente, né, o sacerdócio. Então os apóstolos tinham o sacerdócio e eles foram chamados para continuar essa obra e espalhar a palavra para o mundo, saírem em missões, exatamente. E aqui no Manual Vem e Segue-me, ele fala que Cristo, ele deu algumas instruções para os apóstolos, tipo, conselhos, né, do que eles deviam fazer como apóstolos. E eu queria falar com vocês alguns desses conselhos e ver o que vocês acham, porque ainda mais que a gente não é apóstolo, nós somos discípulos, e esses conselhos também podem se aplicar para a gente. Então, em Mateus 10, no versículo 5 e 6, ele fala assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que vocês acham aqui? Qual que é o conselho que Cristo está dando para os apóstolos? Para mim, ele não está denominando povo nenhum. Ele falou, não quero saber qual a nacionalidade, de onde que veio, porque todos são da casa, as ovelhas, minhas ovelhas perdidas, né? Uhum. E então, para mim, é isso, a gente não fazer acepção de pessoas e fazer o convite para todos, independente de tudo. E você, meninas? É isso. É isso? Eu gosto também que ele fala no começo, não ireis pelo caminho dos gentios. E eu penso assim, às vezes Cristo, e nós como cristãos, a gente vai andar um caminho diferente. O caminho dos gentios era um caminho que estava todo mundo acostumado a fazer. E se a gente quer seguir Cristo, se a gente quer ajudar, a gente vai um caminho completamente diferente. Né? Não vai ser o caminho que todo mundo vai. E a gente vê isso hoje. A gente está seguindo Cristo e o mundo tá indo para um caminho completamente diferente do caminho que a gente está indo. No versículo 9, ele dá um outro conselho.
que fala assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E aí, qual que é o conselho aqui que ele está dando? Acho que é não prestar atenção, não prestar atenção, não dar tanta atenção, isso. É dar importância a essas coisas, né? Principalmente, Jesus Cristo era um homem simples, né? Ele nunca quis ouro, ele não queria que as pessoas dessem nada para ele queria dar as coisas, ele queria poder dar sentimentos, compaixão, ele queria dar amor, né? Ele queria que as pessoas ficassem bem. E a gente consegue ficar bem por dentro, não precisa de nada por fora, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de cobre, a gente não precisa de dinheiro para estar bem. A gente precisa estar bem internamente. E é isso que a gente precisa demonstrar quando a gente está servindo a Ele, né? A gente, eu penso muito nos missionários, né? Da nossa igreja, eles vão por 2 anos, o homem, e 1 ano e meio as mulheres. Mas vocês se deram, né? Se doaram. Vocês não ficavam usando bijuteria, um monte de maquiagem, né? Assim, eu imagino que não era foco, né? O foco era sair e pregar o evangelho. Então não era ficar se arrumando por 1 hora antes de sair para alguém te achar bonitinha, não, porque o foco era mostrar a luz de Cristo. E era só isso que vocês queriam fazer, né? Exatamente, é se perder. Não tem aquele... Mas eu acho, assim, eu acho importante a gente querer ter o ouro e ter a prata. Não que a gente tenha que focar nisso, mas eu acho que o Senhor quer que a gente prospere na terra, né? A gente precisa disso até para ajudar as pessoas. E hoje em dia, a gente... Mas nada em exagero, né? Nada em exagero, nada que vai tirar o nosso foco de Cristo. E assim, Exatamente. realmente é o que você falou, a missão era o foco, era aquilo. Então assim, tá, eu posso, né? E todos os, você vê assim, você pega os milionários de hoje, as entrevistas, eu gosto de ver, né, eu gosto de ver algumas coisas assim, e eles falam que chega um momento que você tá lá, quando você chega nesse patamar de tipo, tô milionário, o dinheiro tá trabalhando para mim, eles falam que o que te move é o que você tem por dentro, que é o serviço, é o retorno. Então ele fala que chega uma hora que você tem tudo, que se você não tiver para dar para outra pessoa, você fica vazio. E é isso que você tem que ter, né? E acho que isso que é... Por isso tantas pessoas se perdem, né? Se perdem com tanto dinheiro, porque esquecem da essência e de se dar. Então, acho que é a faca de 2 gumes aí, né? Mas o contexto aqui realmente é não focar nisso, né? Mas puxando o gancho, estava pensando aqui, a gente precisa decidir hoje se a gente quer ou não sermos discípulos, né? Ah, mas eu quero. Mas a gente tem que procurar mesmo, dentro de nós, agirmos como? Né? Eu fico pensando, a nossa vida corrida, a Igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja que a gente faz parte, ela incentiva muito o estudo, o trabalho, a autossuficiência, né? E ao mesmo tempo, ter o tempo para servir ao Senhor. Acho que a gente tendo a comunhão com o Espírito, de saber realmente equilibrar aonde esse trabalho aqui, essa oportunidade aqui, vai me dar tempo para eu servir? Será que eu vou conseguir alcançar as pessoas que eu preciso lá? Que a gente está falando dos ministradores, ministradoras. Será que eu vou conseguir conversar, falar um pouquinho? Dá tempo para minha família, né? Para minha família, né? Então, realmente, e é uma coisa de decisão, de sermos discípulos, né? Então, eu quero, então eu vou buscar. Claro que não é perfeição, né? Assim, a gente não vai ser perfeito, mas em alguma coisa a gente pode ser. Que a gente já comentou aqui em outros episódios, né? Em algum ponto a gente pode. Mas, enfim, né, sobre os discípulos, não ter, não é o foco, né? Eu fico lembrando aquele filme do Aladim, ele lá na caverna, e daí uma coisinha só, o macaquinho, acho que pega lá um ouro e aí desfaz tudo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, não se apegar a uma coisa, não é isso que vai, teu foco é esse, teu foco é seguir o caminho, né? Exatamente, muito obrigada. E acho que o último aqui que eu quero, tem vários conselhos, então eu aconselho vocês a lerem tudo, mas o último que eu queria tocar, eu vou meio que dar uma resumida. Ele tá falando de falar, né, com o povo, falar que a gente tem que servir de testemunho, e que ele fala assim... que a gente não precisa, não estejais cuidadosos de como ou do que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que vos haveis de dizer,
porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Precisamos só conselho ter aqui? a coragem de falar, né? Uhum. Aí na hora que a gente abrir a boca, vai vir. Exatamente. Eu acho que tem muito a ver também com o que a gente faz aqui no podcast, né? A gente estuda, a gente tenta o nosso máximo na correria do dia a dia ler ou vencer, mas chega na hora de apertar, né, o gravar vamos que na hora o Espírito vai falar e ter essa confiança de que a gente fez a nossa parte, a gente sabe, né, a gente está tentando fazer o trabalho de Deus, o trabalho de Cristo, e Ele vai botar as palavras na nossa boca. E da mesma forma aqui, né? Nós não somos remuneradas por isso, né? E estamos apenas querendo ajudar, tanto a nós mesmos, acho que a gente que sai mais beneficiada nisso, mas é de poder pregar, né? De poder ajudar e estudar um pouco mais, aprender um pouco mais. E eu gosto bastante que ele fala que será, na hora que você ministrar, vai falar o que você precisa falar. E é interessante que muitas vezes aqui a gente está falando e vem uma história do nada. Né, vem alguma escritura, alguma citação, e a Carol lembra de todas. Nossa biblioteca. Mas é legal que são coisas que às vezes para alguém comenta lá no YouTube, ai, nossa, aquilo foi tão importante para mim, ouvi aquilo, né? A gente não sabe exatamente o que a pessoa precisa ouvir, o que vai tocar o coração das pessoas, e às vezes a gente está precisando de apenas uma palavra, às vezes de uma frase, e o Senhor dá o seu jeito daquilo ser falado. Eu tenho uma experiência na minha missão, eu servi na Praça do Templo, e daí eles me mandaram por, acho que foi 3 meses, para o Alabama, para fazer uma missão normal. Alabama é um estado bem cristão aqui nos Estados Unidos. E quando eu cheguei naquela missão, eles estavam estavam todo mundo recebendo um companheiro novo, e parece que a dupla que estava naquela área, elas estavam orando muito e pedindo por alguém que falasse espanhol, porque eles acharam uma pessoa interessada na igreja que só falava espanhol, ele não falava inglês. E elas não falavam espanhol. E daí elas me contaram, elas ficaram tão felizes, nossa, a Sister de Castro do Brasil, aí eu... No Brasil, a gente fala português, eu não falo espanhol, né? Mas era pra elas, tipo, tá bom, vamos lá. E eu, tipo, beleza, vamos lá conhecer. Gente, eu não falo espanhol. Eu lembro, eu e a Laís, a gente crescendo, a gente sempre brincava de falar portunhol, né? E... então, assim, chegando lá na hora, eu tive que ter muita fé. E, meu, é incrível. Eu não sei, mas o Pai Celestial me fez... Não falei espanhol perfeito, com certeza, mas ele fez alguma coisa ali para que ele me entendesse e eu entendesse a ele. E ele acabou sendo, depois de várias palavras, ele acabou sendo batizado. E foi uma coisa tão incrível assim para mim, porque eu realmente não falo espanhol. Os meus amigos aqui dos Estados Unidos que são, sei lá, mexicanos e tal, eles falam, Ana, você parece uma gringa falando espanhol do que uma brasileira falando espanhol. Eu não falo espanhol. E daí depois que isso aconteceu, a gente uma vez tocou numa outra porta de uma moça que também falava espanhol. E naquela hora eu já estava mais confiante e também foi a mesma coisa. A gente deu a primeira lição e eu falei espanhol com ela, o espírito estava tão forte. Então é não ter medo, confiar. Abrir a boca. Abrir a boca e o Senhor vai fazer, porque o Senhor não fala com a gente aqui no cérebro, através da palavra do ouvido, Ele fala com a gente no coração. Então por mais que aquela moça, talvez eu falei tudo errado mesmo, ela entendeu ela tudo. entendeu no coração dela e ela sentiu que Cristo estava falando com ela naquela hora. Que lindo, obrigada, Ana. Então, puxando o gancho, e para finalizar, eu queria ler uma escritura de Lucas, mas vai ser lá no capítulo 22, que fala assim, Jesus fala, mas roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, como os discípulos de Jesus Cristo, como nós temos a nossa conversão, nós aceitamos Cristo, sabemos que Ele é nosso Salvador. Temos um Deus que é vivo, né? Que tem a sua igreja aqui, na terra, que é a nossa crença, né? Temos um profeta e apóstolos, que confirmemos nossos irmãos, né? Fica o convite do que a gente discutiu aqui sobre como agir como discípulos, que nós possamos abrir nossa boca
e falar para as pessoas, né? Também tem uma linda citação aqui, um texto que foi falado pelo elder Jeffrey R. Holland, que fala o seguinte. Carol, você quer ler pra gente? Seguindo o exemplo do próprio Salvador e seu chamado a seus apóstolos, e com a necessidade de paz e consolo ecoando em nossos ouvidos, peço-lhe que seja um curador, um ajudante, alguém que se une à obra de Cristo, levantando fardos, tornando a carga mais leve, tornando as coisas melhores. Não é essa frase que costumávamos usar quando crianças, quando tínhamos um galo ou hematoma? Não dissemos à mamãe ou papai, faça melhor? Bem, muitas pessoas à sua direita e à sua esquerda estão carregando inchaços e hematomas que esperam que sejam curados e curados. Alguém razoavelmente próximo de você hoje está carregando algum tipo de fardo espiritual, físico ou emocional, ou uma ficção extraída do catálogo de vida de 1000 tipos de tristeza. No espírito do primeiro convite de Cristo a Filipe e André, e depois a Pedro e a todos os seus 12 apóstolos, salte para esta obra, ajude as pessoas, cure ovelhas feridas e tente melhorar as coisas em suma. Peço-lhe para segui-lo. Então nós vamos ficando por hoje, e agradecemos então que você está aqui conosco. Deixa um like pra gente, um comentário no YouTube, e esperamos que você siga-nos também no Instagram. Tchau, tchau!